Então, entre todas as coisas que têm acontecido no Corinthians, hoje apareceu aqui para o UOL, o Lucas Veríssimo deu uma entrevista para o André Hernan, ele deu algumas outras declarações para alguns outros meios, mas todas elas versando sobre a mesma coisa. E vamos ouvir, então, esse furaço do André Hernan, o que o Lucas Veríssimo falou, e eu vou dizer o que o Augusto Melo já respondeu para mim. Anunciou 4 jogadores nesse dia, 2 renovações e 2 contratações, e nada de resolver minha situação. Passou um dia, 2, e eu comecei a me sentir constrangido, desvalorizado, sabe? Comecei a ficar preocupado, cara. Falei, pô, mas caraca, fiz um bom começo aqui no Corinthians, né? O pessoal tá me tratando como qualquer um, assim, digamos assim. Não senti que me trataram da maneira que devia ter tratado a minha situação, sabe? E nessa semana, quarta, quinta-feira, me apresentaram um projeto do Qatar, chegou o Qatar, que aí acho que passou o prazo, acho que eles procuraram primeiro o Benfica, onde eles cobriram a proposta do Corinthians, e depois me procuraram para poder oferecer valores para ver se eu dava o ok. Valores e o projeto. Onde eu achei muito bom, o projeto aqui que eles estão fazendo é muito legal, o clube aqui é top, não tem palavras, e o projeto que eles falaram para mim da liga, que é para o crescimento dela, que já vem crescendo e que vai melhorar e crescer ainda mais nos próximos anos, era muito bom. E se eu não queria fazer parte, eu gostei, e a partir daí tô aqui. Tá aí a versão do Lucas Veríssimo. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que disse que é uma versão, abre aspas, não é verdade, fecha aspas. O Corinthians também emitiu uma nota dizendo que o Sport Clube Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo, nesta tarde, o clube enviou em 4 de janeiro ao staff do jogador o pré-contrato de trabalho para ser assinado, e diante da resposta, uma cobrança foi feita pelo clube no dia 15, e o Corinthians anexa a essa nota oficial 2 e-mails, ou duas mensagens que seriam os e-mails que tinham sido enviados para o procurador dele, e mais uma vez o Corinthians lamenta que tenha esse bafafá aí, né, mais ou menos o que está acontecendo. São as duas versões, Júlio Gomes, mas antes do jogo começar, estamos falando ainda de um começo de ano turbulento do Corinthians. Tudo bem, Marília, Renato, Milho, um abraço para vocês, para quem está com a gente. E claramente, você estava cantando essa bola, Marília, faz tempo, né? A gestão perderia seu prazo não de validade, mas de calmaria, ou aquele período em que está todo mundo elogiando tudo o que um presidente novo faz, a hora que a bola começasse a rolar. Se o Corinthians ganhasse os jogos, estava tudo bem, e aí estariam falando, nossa, que maravilha, além de trazer 4 bilhões de reais a mais, ganha jogos. E se perde os jogos, obviamente, que se dane os 4 bilhões a mais, o cara perde de um time que não ganha de ninguém, que é o caso do Ituano, por acaso, né? Um dos exemplos, né? Ou perde de um outro time que joga com um jogador a menos o jogo inteiro. Então, os resultados acabam mandando nesse humor quando se trata do noticiário do Corinthians. Começa o Campeonato Paulista, perde 2 jogos para time pequeno, e que um não parece ser tão bom, outro até que sim, mas com jogador a menos, repito, você fala, eita, né? E aí acaba a calmaria, acaba o processo eleitoral, né, Marília? É a bola que você está cantando faz bastante tempo. Acaba o processo eleitoral, agora está na selva. E aí qualquer pequena coisa se transforma em algo grandioso. A discussão com o jogador no campo, a fala boba sobre um outro time, e, no caso da gestão, um jogador que resolveu ir para outro lugar, e que se dane, o cara resolveu ir para outro lugar, entendeu? Se o Lucas Veríssimo quis ir, tem jogador também que é muito mimado, né? Não me senti valorizado, desculpa, o cara jogou aí alguns meses no Corinthians, já quer o quê, sabe? Então, no momento em que as coisas estão dando errado no campo, tudo se transforma em algo muito grandioso. Coisas normais viram grandiosas. Eu não tenho a menor ideia que se o São Paulo não tivesse perdido do Red Bull Bragantino 3 anos atrás, o caso Perninha teria sido desse tamanho. Como o São Paulo perdeu aquele jogo e perdeu o campeonato, virou desse tamanhão. É a mesma coisa do burro pro Yuri Alberto e por aí vai. Então, o clássico de hoje, ele é super importante nesse sentido. Ele é muito importante
para a gestão, para o Corinthians como um todo. Vai muito além da importância dos pontos para o campeonato. E para o São Paulo, como disse a Milha, é uma chance de ouro. Porque se o São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena, também é verdade que dos últimos jogos perdeu um só. E perdeu um jogo ali que o Renato Augusto fez coisas, foi o último grande jogo dele, talvez com a camisa do Corinthians, fez coisas acontecerem que não estavam muito no script, que era um jogo para o São Paulo não ter perdido também. Então o São Paulo está batendo na trave no estádio do Corinthians. Está quase. E hoje tem toda a pinta de que vai ganhar. É mais time, poupou alguns jogadores no sábado contra a Portuguesa, e o Corinthians vive nessa crise. Exatamente por isso que não dá para apostar na vitória do São Paulo. Pois é, essa questão do Lucas Veríssimo, ela abre, Renato, mais um flanco para que a nova direção seja criticada. Antes mesmo de assumir, e aí até de forma republicana, o Augusto Melo bateu na porta do CT, pediu licença ao Duílio e resolveu, com o Mano Menezes, fazer uma reformulação. Talvez, com o Mano Menezes acreditando que chegariam muitos jogadores, o Mano apertou a mão do Augusto Melo, dizendo, sim, pode liberar o Renato Augusto, o Gil, o Juliano, e toda aquela lista de jogadores que não tiveram o seu contrato renovado. É bom dizer que ninguém foi dispensado com o contrato em vigor. Os que não iam acabar, o Corinthians não renovaria. E aí o Corinthians viu na situação do Lucas Veríssimo, porque mandou o Gil embora, ou não renovou com o Gil, e agora, Renato, o Corinthians quer o Pablo. Agora, se é para contratar o Pablo, não era melhor ficar com o Gil? Claro que era. Mas, claro, óbvio, 1000 vezes o Gil do que o Pablo. Aliás, o Gil tá jogando bem no Santos, gente. O Gil tá jogando bem no Santos. E não dá para dizer que o... Você quer dizer... E acabou o ano jogando bem no Corinthians. Quer dizer, exatamente. Quer dizer, não dá para dizer que o Gil era o culpado pelos problemas do Corinthians. E não dá para botar na mesma balança Gil e Pablo, gente. O Gil é muito melhor do que o Pablo. O Pablo, inclusive, está num declínio técnico muito grande, né? Então, foi uma bobeada monstra. Assim como eu acho que é bobeada no caso do Lucas Veríssimo. Tudo bem, eu não vou entrar na discussão de quem tem razão ou quem não tem. Agora, de fato, o Lucas Veríssimo era um jogador para o Corinthians já ter assinado tudo, né? Não pode dar mole com um jogador como o Lucas Veríssimo. E bobeou, a verdade é que bobeou. Porque se tivesse assinado antes, não tinha proposta do Qatar que fizesse rasgar o contrato que tivesse sido firmado. Mas ficou empurrando com a barriga, aí veio o time do Qatar e levou. Além disso, contratou um jogador, o Gustavo Henrique, que já jogou no Flamengo também, que eu, além de achá-lo lento, ele veio baleado, ele não está nem podendo jogar. Ele está tendo que fazer reequilíbrio muscular. Então, de fato, a lista de trapalhadas da gestão Augusto Melo é assustadora. Mostra uma coisa de amadorismo muito grande, né? Inclusive a contratação do Fabinho Soldado, que agora está indicando o Pablo. Mas esse caso aí, essa comparação do Gil com o Pablo, então ela é devastadora, inclusive, para o Mano. Devastadora para o Mano, porque o Mano liberou um jogador que é velho, mas estava cumprindo o papel, estava jogando. E agora vai trazer um que não está jogando e que está muito mal no Flamengo, já há algum tempo. Era a última opção de zagueiro do Flamengo. Como é que esse cara vira agora a solução para um Corinthians que perdeu o Lucas Veríssimo e liberou o Gil? Eu não tenho a menor dúvida que a zaga de Lucas Veríssimo e Gil era disparada a melhor opção para esse momento do Corinthians. Aí ele deixa o Gil ir embora, não renova, e o Lucas Veríssimo, ele bobeia, atrasa o pagamento. Pagamento não, atrasa, enfim, fechar o negócio e permite a história do Qatar. O Lucas Veríssimo fez duras críticas. Ok, Augusto Melo disse para você que não é verdade. Mas o histórico do Augusto Melo com verdades e mentiras não o recomenda muito. Basta ver a história do Gabriel, é bom lembrar. Hoje em dia chamo de Gabriel, não chamo de Gabigol. Só volto a chamar de Gabigol na hora que voltar a fazer gol. Mas com o Gabriel, quem disse que estava tudo certo, gente? Como é que estava tudo certo se não sentou com o Flamengo? Como é que estava tudo certo se o empresário do Gabriel disse que nunca houve um contato? Então, eu acho que o Augusto Melo, uma das coisas que ele precisa reavaliar muito é o tipo de declaração que ele dá. Porque ele está criando a fama de mentiroso. Essa história do Lucas Veríssimo agora é mais uma. Pode ser que ele esteja até falando a verdade, o Lucas Veríssimo mentindo. Mas quando a gente vê o passado recente dos dois, a gente acaba tendendo, a acreditar mais no Lucas Veríssimo. Enfim, o
O Corinthians só fez bobeada até agora, Marília. Esse argentino, Garro, vai ter que jogar uma barbaridade para apagar todos os desastres que o Corinthians fez nas contratações e nas dispensas nesse início de temporada. Ele tá na Neoquímica Arena, eu tive essa informação agora, mas não saiu no bid, não pode jogar. O que já saiu, Miri, acende a vela aí, é a escalação do São Paulo, vou dar para vocês aqui, recebi, vai ser Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, Wellington Rato, Luciano, Lucas e Caleri. É uma escalação, Miri, que o São Paulo, ou o Carpini, não exatamente essa, mas com esse 4-2-4, e com esses 3 jogadores de frente junto, que ele tentou na estreia do campeonato contra o Santo André. Em casa, contra o Santo André, funcionou muito bem. Hoje, o lado esquerdo vai sobrar para o Lucas, que é esse novo posicionamento que o Carpini, pequenas mudanças, né, pequenos ajustes de parafuso que ele faz no time do Dorival, em vez de o Lucas centralizado, é o Lucas pela esquerda. Já acendeu a vela? Bate na madeira e comenta, então, Miri. Já porque ele deve ir para o mano a mano com o Fagner, né? Pode ser isso, né? Imaginamos que o Fagner será escalado, né? Então, deixa eu dar só antes o meu pitaco aí nessa história dos zagueiros. Porque, assim, eu sei que não foi a administração do Augusto, mas quando o corintiano e a corintiana pensam nessa zaga hoje tão problemática, assim, eu penso João Vitor, eu penso Murilo, eu penso Robert Renan, penso até o Raul Gustavo, que eu acho que voltou, né, Marília? Tá lá, né? Então, assim... eu não entendo. E no Gil, claro, como vocês falaram, né? Então sai o Gil para daí contratar o Pablo, mas assim, o Pablo, gente, não é a melhor fase, não é o melhor momento, enfim. Era só para dar meu pitaco mesmo, porque eu sou canceriana, então eu sou amargurada com o passado, entendeu? Se eu não resolvo, fica isso voltando para mim. E essa zaga, João Vitor e Robert Renan, gente, para mim é uma zaga dos sonhos, mas o Corinthians vendeu a preço de um cacho de banana. Mas isso dito, esse é um São Paulo forte, né? Eu achei que ele poderia talvez poupar alguém, porque o São Paulo tem uma final no fim de semana, mas não tem ninguém poupado, não. São Paulo vem para acabar com o tabu mesmo. Dá um pouco de receio, vai sair já do Corinthians. Mas é isso, gente, o São Paulo depende da técnica para ganhar esse jogo. O Corinthians depende mesmo de São Jorge, eu não estou brincando. Porque quando eu falo São Jorge aqui, eu não estou, obviamente, falando só de um orixá, né? Eu estou falando de os mistérios que o futebol comporta. A dimensão do mistério no futebol é uma dimensão enorme. Tem coisas que a gente não explica. Vai que a arena lotada, mas só um parênteses aqui, 7h30 da noite, numa terça-feira, 40 mil pessoas se deslocando em São Paulo na saída do trabalho. Né? Então, imagino que a arena vai estar lotada aos 25 minutos do primeiro tempo. Quando o jogo começar, ainda não, né? Porque é difícil chegar, mesmo com o metrô lotado. Isso dito, pode ser que exista, sim, uma convergência de mistérios e isso faça o Corinthians ganhar e aí encontrar alguma paz de espírito para o Mano conseguir montar um time com Garro, eventualmente, se uma hora ele for registrado e o BID der o registro, né? Mas fora isso, é o São Paulo na técnica e o Corinthians com São Jorge. Eu vou responder para o Anderson, dizendo, Marília, sai do celular. Não posso, porque o André Lucena, que é o meu anjo da guarda, fica mandando mensagens. Eu preciso responder, ver como é que a gente está no roteiro. Ele me lembra aqui de ler um superchat da Jack, ou do Jack Oliveira, dizendo, Marília, lembre o Mano que futebol é um BBB sim, tem câmera, microfone em todo lugar. Tudo vai ser visto e ouvido. Sim, ele sabe, ele só faz uma gracinha. A Carolina Santos manda, Mili e Mari, gosto muito dessa dupla, mas hoje vai dar São Paulo. E olha que eu sou flamenguista. Bom, os corintianos e os devotos de São Jorge estão votando aqui, 28% das pessoas que votaram, o Corinthians vai ganhar o clássico. Para 72%, imagino que minha mãe ligou para todos os amigos dela, minha mãe São Paulina, vai levar o clássico. Ainda não tenho aqui a escalação do Corinthians, Júlio, mas é um São Paulo que tem pouquíssimos problemas e os problemas do São Paulo estão naquele volume 4, né? Hoje apareceu a notícia que o Rames não está recebendo e que está querendo ir para a Turquia e que talvez não volte, não está inscrito no campeonato. Não é só o Garro que não está inscrito. O Rames Rodrigues também não está inscrito. Essa é uma questão que está passando assim, bem ao largo do que de fato importa, que é o jogo. Está mutado, Júlio. Perdão. São os tais dos resultados, né? Qual que é a dupla de zaga, Marília? Você falou Rafael, Rafinha... Arboleda e Diego Costa.
Arboleda e Diego Costa. Então, em relação ao time que jogou contra a Portuguesa, bom, o Rafinha está estreando no campeonato, e aí volta a dupla ali titular de meio de campo, né? Contra a Portuguesa jogaram o Luiz Gustavo e a estreia do Bobadilha. Hoje voltam o Pablo Maia e o Alisson. E no jogo contra a Portuguesa no Morumbi no sábado, no momento ali no segundo tempo que o São Paulo estava começando a dar espaço demais e talvez ser ameaçado, foi a hora que entraram o Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, entraram os que parecem que vão ser titulares aí com o Carpini mesmo, e o time melhorou muito. O time melhorou muito, claro, muito mais entrosamento. É um time que... Esse time de São Paulo é muito bem entrosado. O Lucas pela esquerda, né? Você citou. Vamos ver se em algum momento do jogo talvez o Luciano não caia por ali, se eles não troquem de posição, porque o Lucas pelo meio é muito melhor do que o Luciano, né? Convenhamos, né? Assim, é outro nível, é outro patamar. É melhor deixar o Luciano um pouquinho mais de lado, talvez mais à frente ali com o Caleri, do que empurrar o Lucas para fora do jogo. Vamos ver como é que o Carpini vai ajustar isso aí ao longo da partida. E o São Paulo tem um lateral esquerdo, o Wellington, que não era para ser o titular, né? E que está fazendo o 4º jogo da temporada e já é um veterano, e talvez seja o espaço ali, com a perda do Caio Paulista, é isso aí, sobrou para o Wellington. E talvez seja um ponto fraco ali que o Corinthians possa atacar. Com quem, como, nesse estado de ânimo, não sei. Mas nesse time do São Paulo aí, que é melhor do que o do Corinthians, me parece que a lateral esquerda do São Paulo seja um bom ponto de ataque para o Corinthians. É um bom time do São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time que, se os resultados ajudarem, o Carpini ganhar confiança e as coisas acontecerem de forma suave, como você bem citou, né, Marília? Quer dizer, não tem crise quando se está ganhando. O São Paulo pode ser um candidato a coisas interessantes ao longo da temporada. A chegar longe na Libertadores, a fazer um Campeonato Brasileiro competitivo. Vamos ver. O jogo de hoje é importante também para o São Paulo. Não é assim decisivo e tal, mas é importante também para dar mais moral para esse elenco aí.